Quando a gente escuta a palavra cruzadas, o que vem na cabeça? Para muita gente, sabe, é aquela imagem clássica de cavaleiros europeus invadindo o Oriente Médio. Mas e se essa imagem for, na verdade, só uma parte da história? Hoje, a gente vai mergulhar fundo num dos eventos mais complexos da história para tentar entender o que de fato aconteceu. A visão mais comum hoje em dia é que as cruzadas foram um ato de agressão sem motivo nenhum. Uma espécie de invasão imperialista movida por ganância e fanatismo. Mas será que essa narrativa se sustenta quando a gente olha mais de perto? É o que vamos ver. Para a gente conseguir entender por que as cruzadas aconteceram, a gente precisa voltar no tempo. E não é voltar alguns aninhos, não. É voltar séculos. E o que a gente descobre lá atrás pode mudar completamente o jeito que se enxerga todo esse período da história. Pois é. A história das cruzadas não começa em 1095, quando o Papa convoca a guerra. Ela começa, na verdade, 400 anos antes, num mundo onde o poder estava mudando de mãos de uma forma bem drástica. Pensem comigo, por quase 4 séculos, o mundo cristão estava basicamente sob ataque constante. Tudo começa lá no século VII, com a expansão islâmica, uma mistura de fervor religioso com objetivos políticos. Depois, no século VIII, Espanha e Portugal são tomadas. E nos séculos seguintes, ataques, escravidão, isso virou parte do dia a dia. As cruzadas, então, elas não surgiram do nada, sabe? Elas foram um ponto final de gerações e gerações de conflito. E aqui tem um ponto fundamental que muitas vezes passa batido. As terras que estavam em disputa não eram estranhas ao cristianismo. Muito pelo contrário. Eram o berço da fé. Lugares onde os apóstolos pregaram, onde as primeiras igrejas foram fundadas. A Síria, por exemplo, não era só um pedaço de terra qualquer, era um dos maiores centros de pensamento e cultura do cristianismo primitivo. A conquista de lá foi um golpe devastador. A mesma coisa aconteceu no Egito, que tinha uma das comunidades cristãs mais antigas do mundo. Aquela cultura cristã super vibrante que existiu por séculos, de repente, estava sob domínio islâmico. O norte da África, a terra de Santo Agostinho, um dos maiores pensadores da história do cristianismo, também foi completamente dominado. Isso transformou a paisagem intelectual e espiritual da região para sempre. E já na Europa, a Península Ibérica, o que hoje é Espanha e Portugal, foi invadida e ficou ocupada por séculos. A Reconquista, que foi todo o esforço para retomar essas terras, acabou se tornando uma parte central da história espanhola e portuguesa. Até mesmo a Anatólia, o coração da Turquia moderna, uma região onde o apóstolo Paulo fundou algumas das primeiras comunidades cristãs, também caiu. Só para ter uma ideia, as 7 igrejas do Apocalipse ficavam todas nessa região. Então, vamos recapitular a situação. Por 400 anos, o mundo cristão viu suas terras mais sagradas serem tomadas, suas populações subjugadas e seus peregrinos atacados. Não foi uma batalha isolada, foi uma longa e lenta crise de existência. Quando a gente olha para essa história toda, as cruzadas começam a parecer menos um ato de agressão e mais uma resposta, quase que desesperada, uma reação que na verdade demorou muito para acontecer. Como diz o autor Guilherme Freire, e a citação é muito boa, a resposta militar cristã foi tardia, muito fraca comparada ao que foram as invasões muçulmanas. Ou seja, as cruzadas não foram o começo de uma guerra, mas sim um ponto de virada num conflito que, já rolava há séculos. Tá, mas como é que os líderes cristãos justificaram entrar numa guerra? Eles usaram uma ideia antiga, chamada de teoria da guerra justa. Foi esse o conceito que permitiu uma resposta militar. A ideia não era conquistar novas terras, mas sim defender o seu povo e retomar o que tinha sido tirado de forma injusta. E dentro dessa lógica, os objetivos eram bem claros. Primeiro, revidar, depois de séculos apanhando. Segundo, libertar os cristãos que viviam sob domínio estrangeiro. E, por fim, garantir a própria sobrevivência de uma civilização que se sentia encurralada. E isso leva a gente para o centro do argumento. As cruzadas não teriam sido sobre construir um império. Elas teriam sido sobre evitar a aniquilação. Uma luta desesperada pela sobrevivência mesmo. Então, no fim das contas, a gente fica com 2 maneiras totalmente diferentes de ver as cruzadas. Foi um ato de imperialismo, movido pelo desejo de conquista? Ou foi um ato de sobrevivência, uma tentativa de recuperar terras perdidas e proteger o próprio povo? Parece que a resposta depende muito de onde a gente decide começar a contar essa história. No final, a grande lição talvez seja essa. Quando a gente amplia o foco e olha para os 400 anos que vieram antes da Primeira Cruzada, a história toda muda de figura. O que parecia um ataque sem provocação se torna uma resposta que demorou muito para vir,
a um conflito bem mais longo e profundo. E isso nos deixa com a pergunta final para refletir. Com todo esse contexto que a gente explorou, será que as cruzadas ainda podem ser vistas só como um ato de agressão imperialista? Ou será que elas são, na verdade, um capítulo trágico, mas talvez inevitável, numa luta de séculos pela sobrevivência? A história, como sempre, é bem mais complicada do que parece.